Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira videoaula da disciplina Temas Contemporâneos na Gestão Pública 1. Hoje nós vamos analisar o artigo Gestão Pública Responsiva, um estudo sobre práticas de accountability em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse artigo ele foi apresentado no 7º Encontro Brasileiro de Administração Pública. Esse encontro ele ocorreu em Brasília, Distrito Federal, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2020. Portanto, foi um evento recente, né? Então, logo os dados apresentados nesse artigo são dados mais atualizados. Os autores do nosso artigo são Mariana Azevedo Alves e Mariana Pereira Bonfim. Então, qual foi o objetivo dos autores neste estudo? Então, o objetivo foi analisar a evolução das práticas de accountability no portal eletrônico do Instituto Federal do Rio de Janeiro entre os anos de 2009 e 2019, com o intuito de verificar se há evolução na qualidade das informações disponibilizadas neste período com relação às dimensões de transparência dos atos públicos, prestação de contas e canais de participação e interação dos usuários das informações, tendo em vista o contexto nacional e internacional de discussões sobre governo aberto ao longo dos anos que recortam este estudo, que são os anos de 2009 e 2019. Então, a internacionalização desse debate sobre governo aberto, ela se deu a partir do governo de Barack Obama, em 2009, quando foi assinado por ele um memorando sobre transparência e governança, o qual foi elaborado a partir de 3 conceitos-chave, que são: a transparência promove o controle social, a participação dos cidadãos melhora a eficácia governamental e a qualidade de tomada de decisões, e a colaboração incorpora os cidadãos às ações realizadas pelo governo. Então, no Brasil, em 18 de novembro de 2011, que quando foi promulgada a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, ela teve como objetivo a regulamentação do direito constitucional de acesso à informação. Então, segundo essa lei, qualquer pessoa ela pode ter acesso às informações públicas de órgãos e entidades sem ter a necessidade de apresentar algum motivo. Então, essa lei, ela se torna o marco legal da democratização da informação pública. Então, ainda em 2011, no Brasil, foi lançado o primeiro Plano de Ação Brasileira na OGP, articulado pela Controladoria Geral da União, firmando aí compromissos pautados no direcionamento e inserção do governo aberto. Dentre esses compromissos estavam a criação de um portal de dados abertos, que foi finalmente criado em 2016 e que conta com informações, dentre outras instituições, também informações do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é o objeto de estudo desse artigo. Já mais recente, em 2018, nós temos a criação da plataforma Nilo Peçanha, que é um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, da qual o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é objeto desse estudo, ele faz parte. Então, os autores do artigo, eles ressaltam que a transparência, ela fortalece a prática do accountability e que os dois juntos reforçam-se mutuamente e são essenciais a um governo participativo e colaborativo que formaliza o governo aberto. E em democracias representativas, nas quais os governantes recebem a delegação por parte da sociedade, de representá-la, a representação ela está diretamente relacionada à responsabilização. Então, dessa forma, a gente pode se pensar
que os níveis de responsividade do governo, eles resvalam pelos órgãos e autarquias públicas, as quais seguem as políticas e diretrizes estabelecidas pelos gestores públicos eleitos, direcionando suas atividades e práticas em sentido consonante com a estrutura de governo vigente. Então, esse início da nossa aula de hoje, ele foi uma introdução ao nosso primeiro material de estudo da disciplina e, na sequência, no vídeo seguinte, nós vamos apresentar aí uma revisão de literatura sobre o tema.